Quantas vezes você chegou aqui e ficou pensando, o que esses caras estavam pensando quando criaram isso? Eu sempre me perguntei o que esse game tem, porque no final sempre voltamos para esse lugar. E recentemente eu comecei a refletir sobre um elemento que muito se fala, mas de uma forma mais superficial, que é a sua soma total de todas as referências e como esse game conseguiu absorver tudo isso. Desde o início, Resident Evil 4 soa como um filme, trazendo uma abordagem mais cinematográfica. E a grande prova disso é como até hoje os granados são memoráveis, com suas cenas e falas inesquecíveis, e até hoje teorizamos sobre os inúmeros mistérios que recaem sobre esse lugar. Talvez eu não tenha me expressado corretamente no meu primeiro vídeo sobre Resident Evil 4, onde eu digo que existe um certo equilíbrio nesse game. Bem, eu não estava falando necessariamente sobre a gameplay ou a quantidade de munições ouvida, mas na construção da sua narrativa, da sua ambientação, misturando diversos gêneros de uma forma assertiva. Os primeiros games da franquia Resident Evil 0, 1, 2 e 3 eram marcados por um alto nível de violência gráfica ou gore, e serviam para intensificar o terror de sobrevivência. Porém, algo acontece nesse novo capítulo. O terror e o gore e a violência ainda estão aqui. E até elementos mais macabros, eu diria, como o próprio canibalismo. O terror não é somente pelo ato, pois os zumbis também canibalizavam as suas vítimas. Mas aqui o horror estava na ciência desses atos. Resident Evil 4 transita entre mistério, ficção científica, aventura e exploração, terror e horror cósmico. Mas percebam como tudo aqui realmente soa como um filme, onde um elemento é a extensão do outro. Porém, como isso é feito, é onde está toda a genialidade. Tô precisando de milzão pra pagar uma dívida. Qual a melhor forma de conseguir esse cascalho até o fim do mês? Onde está toda a genialidade. A história já começa com alguém nos observando na mata, e aqui já começamos a imaginar quem estaria ali. Quando chegamos na primeira cabana, esse lugar nos parece familiar, embora nunca estivéssemos vindo aqui antes. E esse sentimento pode ocorrer para muitos devido ao que esses caras conseguiram criar aqui. Lembrem-se, não é somente sobre referências, mas sim como isso foi incorporado em Resident Evil 4, e apresenta uma simbiose perfeita a unir diversos gêneros e estilo em um único lugar. Ao decorrer, vamos presenciar inúmeros elementos que nos soam familiar. A cabana, o cenário de outono monocromático, embora não seja confirmado, existem muitas especulações sobre uma possível referência de Evil Dead. Talvez algumas pessoas não estão tão familiarizadas, mas a cabana de Evil Dead, a morte do demônio, é um dos cenários mais icônicos e influentes da história do cinema de terror. Ela é frequentemente considerada a mãe de todas as cabanas de terror no cinema. E as semelhanças não param somente na cabana. Assim como no filme, a ponte pela qual os personagens chegam é destruída, impedindo que retornem. Talvez seja isso que faça esse lugar tão familiar. Também existe um outro detalhe que é deveras interessante. Assim como Ash é possuído pela entidade, o Leon sofre ataques bem parecidos quando o portador do parasita. Agora vejam que isso não é só sobre referências, mas sim sobre evocar aquela nostalgia de algo que nos soa familiar. E é agora que acontece a simbiose perfeita, pois ao mesmo tempo que esse início da cabana lembra Evil Dead, também carrega elementos de outra obra, e trata-se do filme O Homem de Palha. A história começa com um policial investigando o desaparecimento de uma criança em uma ilha isolada na Escócia, habitada por uma comunidade que pratica rituais pagãos. Da mesma forma que Leon Scott Kennedy investiga o desaparecimento da filha do presidente em uma área rural, isolada na Espanha. E quanto mais avançamos, mais encontramos semelhanças ou elementos que nos lembram de algo, como propriamente a mulher empalada, um dos grandes mistérios que também poderia ser uma referência a uma das cenas de Sexta-feira 13, parte 3. Nessa cena em questão, o Jason utiliza um garfo de feno para finalizar alguns motoqueiros que estavam ali em busca de vingança. E é possível dizer que essa é uma finalização bem inusitada. Quando falamos sobre essas semelhanças e referências, é muito bom entendermos o contexto por trás disso.
porque existem algumas motivações por trás dessas semelhanças e referências. Primeiramente, temos a questão do criador. Algum tempo atrás eu encontrei uma entrevista bem interessante do Shinji Mikami, onde podemos entender que esses filmes da época influenciaram muito na sua obra. Esses elementos incorporados de outras obras não são apenas referências, mas sim uma homenagem de suas obras favoritas, uma homenagem de um fã. Eu ainda lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro, O Demônio de Darkestville. Esse é um livro curto, mas cheio de referências. Os leitores mais atentos ou mais familiarizados com o gênero perceberão semelhanças com Resident Evil 4 e Silent Hill 2. Mas por que eu fiz isso? Eu criei algo a partir do que já existia. Detalhes ou elementos que me marcaram muito foram apresentados de uma perspectiva diferente. E quando eu criei a entidade, eu tinha em mente um dos demônios de Hellgate, algo que ficou gravado em minha mente. E eu queria muito algo assim, em outra perspectiva. E então eu utilizo elementos do meu livro favorito, que é o Drácula de Bram Stoker. Eu cito meu primeiro livro para mostrar que por trás de todo criador existe um fã. Ao longo de todos os jogos vamos encontrar muitas referências, mas hoje vamos nos ater somente em Resident Evil 4, e em breve poderemos falar sobre os outros games da franquia. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu me deparei com o Dr. Salvador, e de cara o que me veio à mente foi o Massacre da Serra Elétrica. E a verdade é que existe sim uma grande referência, e não somente em Resident Evil 4, mas em outros jogos da franquia. Mas o grande diferencial é como todos esses detalhes foram incorporados. Diferente dos jogos originais, onde transitávamos por corredores apertados, cenários claustrofóbicos, aqui somos levados a um distinto vilarejo. O que eles conseguiram fazer aqui é simplesmente coisa de outro mundo. Agora eu vou mencionar uma obra que faz um paralelo com Resident Evil 4, e talvez possa soar desconhecido para muitos, mas na primeira temporada de Arquivo X, no episódio 14, somos levados a um estranho e isolado vilarejo que segue as suas próprias regras, um lugar que também parece ter parado no tempo. Eu ainda lembro a primeira vez que eu assisti esse episódio. A primeira coisa que me veio à mente foi: isso daqui é muito Resident Evil 4. Mas agora vejam como isso tudo é muito genial, porque vemos características similares no Dagon, e hoje é considerado um filme cult. O filme é aclamado por fãs do horror cósmico por capturar a atmosfera bizarra e tenebrosa dos contos de H.P. Lovecraft. Vejam como a simbiose perfeita ocorre aqui. Encontramos elementos de diversas obras somente na construção do vilarejo, como claras evidências de Kamen Rider Black de 1987. Nesse episódio, os inimigos estão perseguindo o protagonista em um cenário rural, e a situação é interrompida pelo toque de um sino, fazendo com que os monstros parem o ataque e vão embora, agindo de forma muito similar aos granados de Resident Evil 4. Essa semelhança não é coincidência. O Noboru Sugimura, que foi o roteirista principal de Kamen Rider Black, também trabalhou nos rascunhos iniciais da história de Resident Evil 4. Percebam como tudo começa a fazer mais sentido agora. Quem já assistiu o filme Dagon sabe que as vozes dos ganados são muito semelhantes aos habitantes da ilha, e também sofrem severas alterações físicas, porém aqui poderíamos ir um pouco além. Como podemos ver, o game não se prende a somente uma obra, pois existem muitas semelhanças com o filme O Enigma de Outro Mundo. Principalmente no cenário do castelo, vemos muitos desses detalhes. Podemos perceber que os ganados apresentam uma característica muito similar ao filme, até mesmo na sua criação do parasita, que é um organismo que não deveria existir assim como no filme. E a partir desse momento, com a inserção do parasita, o game começa a transitar pelo gênero do horror cósmico. Existe um easter egg em Resident Evil 4 que poucas pessoas perceberam, e ainda não existe uma resposta concreta à sua existência. Bom, já faz um bocado de tempo que eu venho me perguntando, tentando descobrir qual que é o real significado sobre a sua simbologia e qual seria o motivo da sua existência, qual o motivo desse easter egg no game. E realmente, talvez possa ter descoberto a sua origem. Tudo começa com um nome estampado na máquina de escrever. Agora eu pergunto a todos vocês, em algum momento vocês perceberam essa série de letras? Essas palavras têm um significado interessante. Para ser mais específico, esse é o nome de vários faraós egípcios.
de nome Amenhotep. Cada faraó teve uma certa importância e impacto na cultura egípcia, mas digamos que Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, foi um dos mais controversos de toda a história egípcia, que poderíamos fazer uma conexão com a história de Saddler, começando pela revolução religiosa. Ele abandonou o tradicional politeísmo egípcio e instituiu uma forma de culto monoteísta, ou enoteísta, centrada em Atum, o disco solar. Isso envolveu o fechamento de templos dedicados a outras divindades, notavelmente Amun-Ra, e a perseguição de seus sacerdotes. Após a sua morte, seus sucessores tentaram apagar o seu legado. Templos foram demolidos, monumentos foram usurpados e o seu nome foi removido de registros e listas reais, em um esforço para restaurar a ordem religiosa tradicional. Ele foi uma figura muito controversa e poderíamos tentar ligar a isso ao próprio Saddler e o culto Los Iluminados, e talvez haja alguma conexão aqui. Qual é a opinião de vocês quanto a isso? Mas talvez não seja exatamente essa a verdadeira origem desse easter egg. Como todos sabem, essa franquia já fez inúmeras referências a filmes, e agora tudo começa a ficar mais interessante, na possibilidade desse easter egg ser uma referência ao filme O Retorno da Múmia. Essa é uma parte que exige uma certa atenção. É bem possível que a máquina de escrever junto ao nome Amenhotep seja uma referência direta ao Livro dos Mortos no filme, ou até faça uma alusão ao livro. O Livro dos Mortos é um elemento crucial em O Retorno da Múmia, funcionando principalmente como a chave para a ressurreição de Imhotep e a materialização dos seus poderes, além de ser o catalisador para grande parte do conflito do filme. A função mais direta do livro no filme é fornecer as instruções e feitiços necessários para trazer o sumo sacerdote Imhotep de volta à vida. Os antagonistas do filme buscam o livro especificamente para esse propósito. Em um determinado momento do filme, a Evelyn é esfaqueada mortalmente por um Tsunamun. E como não havia mais nada a se fazer, o Rick deixa o corpo da Evelyn com o Jonathan e o Alex e segue com a sua missão de tentar impedir a ressurreição do Escorpião Rei. E nisso o Alex acaba tendo a ideia de ressuscitar a sua mãe através do Livro dos Mortos. E é agora que as coisas realmente ficam interessantes, pois a última palavra recitada por Alex no filme é Amenófis. Só que Amenófis, em grego, significa Amenhotep, e é o mesmo nome estampado na máquina de escrever de Resident Evil 4. Mas o que isso aqui tem a ver em ambas as obras? O seu nome de nascimento, Amenhotep, significa monstro satisfeito, e o seu nome de trono significa Jersenkare, sagrada é a alma de Ra. E aqui temos a fusão de Amun-Ra. Bem interessante esse negócio, né? Agora se liga. No filme também existe o livro de Amun-Ra, que era usado para controlar ou banir os mortos-vivos, como a própria múmia de Imhotep. Essa junção de Amun-Ra é bem interessante, pois ao mesmo tempo que Amenhotep seria usado como um selo sagrado na máquina de escrever, funcionando como o livro dos mortos nessa história para trazer o Leon à vida, a máquina de escrever também faz uma referência ao livro de Amun-Ra, que é uma junção do nome Amenhotep, que simboliza uma forma de Leon banir Saddler e o seu culto. Cara, se isso daqui realmente for a verdadeira origem, esse easter egg aqui acaba sendo algo insano dentro do game, né? Mas aí, na opinião de vocês, isso aqui faz sentido ou não faz? Vou ficando por aqui, mas a gente continua esse assunto aqui nos comentários. Um grande abraço a todos vocês. Até mais, pessoal. O nome do canal é Quinto Elemento, pessoal. Dando crédito aqui ao vídeo. Esse é pago, esse já é grátis. Eu crédito ao canal, pessoal. O nome do canal é Quinto Elemento, esse vídeo aí. Eu gravei, vídeo muito bom, muito interessante, um jogo que eu gosto muito. Se começa a pessoa gostar muito, é o mesmo cara do canal Eu Entrei. Descobri esse vídeo agora, então. Aí peço pra vocês darem uma olhada lá no canal dele, assistam alguns vídeos. Se vocês gostaram do vídeo, dá like e se inscreva no canal dele. Peço para fazer isso no meu canal também. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá like nos meus vídeos. A grande maioria dos vídeos são minha autoria mesmo, pouquíssimos vídeos que eu peguei de alguém, eu sempre dei crédito. Tem vídeos aí, inclusive, de saúde e alimentação, do médico muito famoso, né? Um médico muito famoso no YouTube, um branquinho de óculos, careca. Então, não sabe quem é. Ele não esquenta a cabeça de gravar em vídeo dele. Isso pouquíssimos de YouTube tem essa frescura, pessoal, não pode pegar vídeo. Uma lourinha de óculos aí deu strike em canal grande e famoso aí que adicionou ela. Isso é ego inflado. Quem tem ego inflado tá arrogante, ao mesmo tempo não gosta de ajudar os outros, só pensa em si, egoísta, então aí fica isso, dando strike. Então a gente pega o vídeo de alguém, nem pega emprestado, não te dá crédito, é o certo. Então tô dando crédito pro canal dele. O nome do meu canal é Aproveitar a Vida, o título, né? Aproveitar a Vida, e o link, né? É @aproveitando a vida 45, se deixar no meu canal.
Dou dicas, né, orientação para a pessoa cuidar da saúde física e de saúde mental. Saúde mental, cuidando o quê? Com lazer. Lugar bom para passear, filme bom, jogos e música boa. Valeu, um abraço, até a próxima.